Olá, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Michele e hoje vamos falar de um tema muito importante que eu demorei um pouquinho a trazer aqui porque o chamado que Deus colocou no meu coração não é falar de certas coisas que eu vou falar aqui como muitos estão falando por aí, usando, pessoas para ganhar visualizações e dinheiro, Então, Deus pediu para eu falar desse tema com vocês. É um tema importante e eu coloquei como título A Rebelião. Então, gente, antes de continuar, eu quero pedir para você que está chegando agora no canal que você possa se inscrever, deixem um like nesse vídeo, ativem as notificações para que você continue recebendo e visualizando os vídeos que eu trago aqui no canal, e sendo edificado pela palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo também com mais pessoas para que elas possam ser abençoadas. Então, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, refletindo sobre essa situação que afeta muito as nossas vidas, que é a influência das pessoas poderosas deste mundo, a influência que eles exercem sobre a nossa vida, Os políticos, pessoas famosas, artistas famosos, pessoas muito influentes, até mesmo cristãos famosos. Eu estava refletindo sobre isso e Deus me deu uma palavra para trazer para vocês e eu intitulei como A Rebelião. E essa palavra está baseada lá no Salmos 2, tá? No Salmos 2, ao observar como muitos poderosos e famosos têm se comportado, a palavra que me veio foi inicialmente lá no Salmos 2, mas estaremos lendo algumas outras passagens ao longo dessa mensagem, Então, o Salmos 2 fala sobre a rebelião das nações e a vitória do Messias. O Salmos 2 é um salmo messiânico, onde mostra toda essa arrogância e rebelião dos poderosos, das nações poderosas, e que Jesus Cristo, na sua segunda vinda, irá colocar cada coisa no seu lugar e irá julgar essas nações, esses poderosos. Eles estão achando que nada poderá puni-los ou pará-los, e que todo o poder que eles têm nessa terra pode ser ainda aumentado e que nada pode tirar isso deles. Mas Deus pode tirar isso deles. E Jesus irá fazer isso através de sua segunda vinda. Então, no Salmos 2 diz o seguinte: porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Ou seja, eles acham que todos os valores cristãos, o poder de Deus, a vontade de Deus é uma prisão para eles, para o querer e para a vontade deles. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por sua possessão. Tu os esmigalharás como a vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. E uma característica interessante também desses poderosos da terra é que eles não se deixam instruir pelos valores e pela palavra do Senhor. E Deus está alertando aqui. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele confiam. Então, quem confia no Senhor é bem-aventurado. E Jesus voltará e despedaçará todo esse jugo de poder egoísta e maléfico, Um poder que não é um poder bom que essas pessoas têm nessa terra. Importante também lembrar que no Salmo 46 diz o seguinte: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Então as nações se levantam com seu furor, com seu poder, com a sua ira, eles se movem
para atingir os seus objetivos. Mas quando Deus levanta a sua voz, tudo isso se dissipa e tudo isso passa. Não há quem possa resistir ao poder, à ordem e à voz do Senhor. A Bíblia traz inúmeras vezes em que os reinos, os reis, os poderosos deste mundo se entregaram às paixões e desejos, se rebelando contra Deus. Porque, gente, toda vez que você deseja a glória deste mundo, é uma rebelião contra Deus. Você se rebela contra Deus. Quando você deseja muito, todo poder, toda fama, todo dinheiro, toda glória, toda vida luxuosa ao extremo que esses poderosos e famosos e artistas famosos têm, isso é uma rebelião contra Deus, tá? Porque para você conquistar isso, você precisa abrir mão dos valores de Deus. Então, Deus, lógico que quer sim que tenhamos uma vida próspera, uma vida abençoada, mas nada disso deve dominar o nosso coração. Pois todos aqueles que confiam apenas na sua própria força, na fama, no poder, nas riquezas, eles se rebelam contra o Senhor. Mas quando o Senhor levanta a sua voz, nada pode suportar. O desejo de domínio, de poder, de riqueza, de controle das pessoas em benefício próprio, desejo de ser maior do que Deus, desejo de ser venerado, permeia a natureza corrompida do homem. Podemos ver isso claramente no livro de Daniel, no seu capítulo 3, onde Nabucodonosor ordena a construção de uma estátua sua de ouro para que pudesse ser adorado. E hoje vemos líderes como o presidente da Coreia do Norte, que exige adoração a si e não permite nenhuma liberdade religiosa naquela nação. Então vemos também, além desse exemplo do presidente, artistas famosos que são adorados, venerados pelo seu público, o público que eles influenciam. E também políticos que conseguem manipular bem as suas falas, usar bem as suas falas, as suas promessas, acabam sendo venerados, não apenas lá na Coreia do Norte, né? Tem um caso aqui recente no Brasil que aconteceu muito com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi muito venerado, idolatrado, até mesmo por cristãos. Então, pessoas se colocam em situação de poder para que elas atinjam seus benefícios próprios e também recebam uma veneração, uma idolatria, uma adoração que não pertence a elas. A nossa adoração deve ser apenas a Deus. Estou citando um exemplo do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas hoje, se for citar vários exemplos na política, todos os políticos, principalmente os mais famosos e em evidência, acabam recebendo adoração. Alguns, intencionalmente, estimulam isso nas pessoas, outros não estimulam. Mas o ser humano costuma levantar bezerros de ouro, né? E Deus não aprova isso. Mesmo em nações onde parecem ser ótimos lugares para se viver, onde parece haver liberdade, o domínio de um governo está presente. Alguns são menos opressores que outros, mas sempre há pessoas poderosas, seja politicamente, nos negócios ou até mesmo nas artes. Quantos artistas vemos por aí possuindo um poder e uma fama muito grandes e ainda influenciando pessoas a gostarem daquilo que os afasta da presença de Deus? Artistas que não resistiram à tentação e se corromperam pela glória deste mundo para obter dinheiro, poder e fama. Eles ganham o mundo, mas se não se arrependerem, eles poderão perder a sua alma para estar num lugar de grande sofrimento eterno. Muitos que querem obter o poder acabam fazendo alianças com coisas ocultas, coisas secretas, que adoram a Satanás e não a Deus. Então, muitas vezes eles pagam um alto preço para conseguir poder, fama, dinheiro, sucesso e perdem as suas almas e perdem as suas vidas. Eles têm tudo que eles poderiam ter no mundo. Eles têm milhões, trilhões, mas não têm a coisa mais importante, que é a presença de Deus na vida deles. O pior nisso tudo é que esses artistas, eles têm um poder de influência muito grande.
eles acabam incentivando, influenciando pessoas a rejeitarem aquilo que é da parte de Deus e a desejar a ter uma vida como a deles. E o que pode levar essas pessoas a um caminho de perdição eterna também. O ser humano foi despertado em sua sede de poder desde o jardim do Éden, onde a serpente conseguiu convencer Eva a desejar ser livre, ser melhor e ter mais conhecimento do que tinha. Porque Satanás chegou lá com uma conversa de que Deus ficava proibindo ela fazer as coisas, sendo que não era verdade. Deus apenas tinha proibido comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas Satanás fez toda uma narrativa que enganou Eva, fazendo com que ela desejasse ter esse conhecimento e ser igual a Deus. Desde então, esse desejo é inerente a todo ser humano. E não é fácil se desvencilhar dele. Muitas vezes, até mesmo, ao fazer a obra de Deus, temos que ter cuidado em queremos ser reconhecidos, em queremos crescer demais, ou querer ter uma igreja grande demais. Tudo isso, gente, está relacionado a esse desejo de glória deste mundo. Todo o crescimento que qualquer cristão recebe, ele deve vir da parte de Deus. Se estamos buscando isso para agradar o nosso ego, para satisfazer a nossa carne, isso é um pecado de rebelião contra Deus, tá? Por isso, Jesus nos disse para tomar nossa cruz para segui-lo. E Paulo disse que já estava crucificado em Cristo Jesus. A obra redentora de Jesus é a nossa vitória para vencer esse desejo de poder. É muito interessante, porque temos que realmente sacrificar o nosso desejo, a nossa carne em relação a isso. Porque senão nos rebelamos contra Deus e perdemos o controle. Como Adão e Eva perderam no jardim, como muitos outros têm perdido aí ao longo da história. Mesmo assim, não é fácil. Pois como Paulo mesmo disse, que o bem que ele desejava fazer, ele não fazia, mas fazia o mal que não queria. Então temos que estar atentos, buscando em Deus discernimento para identificarmos quando estamos fazendo mal, mesmo não querendo fazer, quando estamos nos rebelando contra Deus, mesmo não querendo nos rebelar. Temos que quebrantar o nosso coração mesmo diante de Deus em humildade, admitindo que em determinados momentos gostaríamos sim de ter uma vida de poder, de luxo, de glória, de fama, mas que estamos abrindo mão disso tudo por amor a Jesus Cristo. Sabe, tem pessoas, gente, que são pobres mesmo, mas que amam tanto dinheiro, reclamam de todo o gasto que eles têm. Tudo que vai comprar, se não for do mais barato, se eles não verem que eles estão ganhando alguma coisa, eles não compram, eles não pagam o serviço. Isso é amor ao dinheiro, é amor à fama, à glória, o poder neste mundo, mesmo não sendo ricos, milionários e poderosos. Então temos que tomar muito cuidado, que existem pessoas que não têm nada, mas eles buscam essa glória, idolatram o dinheiro e se rebelam contra Deus. E existem pessoas milionárias e poderosas que também fazem a mesma coisa. Sempre haverá essa luta entre o desejo carnal e espírito. O espírito humano que se conectou com Deus. O espírito humano que se conecta com Deus, ele luta. Ele luta contra o pecado, ele luta contra aquilo que Deus não se agrada. E muitas vezes sentimos esse conflito. Poxa, eu queria aquilo, parece bom, mas conforme a palavra de Deus não pode. Aí você tem que abrir mão, e abrir mão daquilo dói. E dói, a gente sofre, mas sabe que Deus tem algo muito maior para nós do que essa coisa aí que parece algo incrível, mas não é, sabe? Então, quem se converte vai enfrentar essa luta. O problema é que quem não se converteu, não teve o seu espírito tocado e transformado pela presença de Deus, pelo Espírito Santo, ela irá sempre ceder a esse desejo de glória do mundo, de poder, de amor ao dinheiro, sempre irá se rebelar contra Deus, porque ela não tem o temor do Senhor, ela não tem a presença do Senhor, o Espírito Santo ali para confrontar o seu desejo, para confrontar o seu pecado. A pessoa que se apostata da fé, a pessoa que vive uma fé superficial,
que tá ali sempre flertando com alguma coisinha do mundo e vai na igreja, mas também frequenta coisas do mundo que não deveria frequentar, que fala coisas que não deveria fazer, que tem aqueles pecadinhos escondidos, essa pessoa também está totalmente vulnerável a ceder a esse desejo de glória do mundo, a esse desejo de poder, de grandeza, a querer riquezas, a querer fama, a querer reconhecimento e acabar se rebelando contra Deus, tá? Então, o que nos salva é justamente entrarmos nesta luta, porque se estamos em luta contra esse pecado de rebelião, significa que a presença do Espírito está em nós, nos confrontando contra esse pecado. O interessante é que Jesus também foi tentado em relação a isso. Satanás tentou Eva no jardim do Éden, mas também tentou a Jesus Cristo. Lá em Mateus 4, 8, 10, diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Tá vendo que para você conquistar todo esse poder, riqueza, fama e glória do mundo, você tem que se prostrar a Satanás. Por isso hoje tá tão em alta falarem dos artistas famosos, porque eles, muitos deles, diria a maioria, 99,9%, se prostraram a Satanás para conquistar aquela posição, aquela riqueza, aquela glória, aquele poder que eles têm, tá? Não tem como. Se a glória, a riqueza, aquele poder vem do mundo, não vem da parte de Deus, é porque aquela pessoa, de alguma forma, conscientemente, sabendo ou não, ela se prostrou a Satanás, tá? Porque pode acontecer também, gente, da pessoa ser enganada de uma forma que ela não consegue perceber. Tem gente que faz, né, as suas alianças de forma clara, consciente, sabendo mesmo. E outras não, fazem por engano, tá? Mas independente da forma que foi, é uma aliança que foi feita de adoração a Satanás para poder receber tudo aquilo que elas têm. Inclusive, gente, não só artistas, tá? Políticos, empresários grandes e poderosos. Então, isso envolve a vida no geral. A gente está falando aqui das pessoas famosas, das pessoas em evidência, mas às vezes também tem aquela pessoa na sua cidade que é muito poderosa, muito famosa, não é conhecida no mundo, não é conhecida nacionalmente, mas ela também pode acabar fazendo essa aliança para ter poder, fama, glória, riqueza dentro da sua cidade, tá? Isso pode acontecer. E tem aquelas pessoas, gente, que eu já vi também acontecer, delas se prostrarem a Satanás para terem tudo isso, e Satanás não dá. E a pessoa fica numa miséria, numa coisa assim devastadora, uma vida devastada, uma vida miserável, uma vida horrorosa, porque Satanás, ele pede a alma dela, compra ela pelo desejo dela, engana ela e ainda não dá, tá? Aconteceu na minha família, tá? Então eu tô falando porque eu vi acontecer na minha família. Se até Jesus recebeu essa proposta, imagine nós que somos meros humanos, fracos e limitados. Jesus conseguiu negar, mas muitos de nós humanos não conseguimos negar essa proposta. E isso observamos nos poderosos deste mundo, nos artistas, em várias pessoas. Sabe, gente, às vezes é uma proposta de emprego, é uma proposta de promoção, às vezes vem de uma forma tão camuflada, tão saudável, parece tão normal, tão lógico, tão razoável, que a gente pode acabar caindo nisso. Mas temos tudo que vamos fazer na nossa vida. Nós temos que perguntar a Deus se Ele está aprovando, se é da vontade de Deus. Porque às vezes aquela proposta que humanamente parece tão óbvia, tão comum, na verdade não é, gente. É só olhar, por exemplo, o caso que tá todo mundo falando aí do Justin Bieber, né? Tem muita gente falando dele. Ele recebeu uma proposta que parecia muito boa. Ah, você canta bem, você quer ser reconhecido, quer ficar famoso, ganhar dinheiro cantando, se tornar um artista.
Que legal, vem pra cá que eu vou te ajudar. Mas nisso não vem pra cá que eu vou te ajudar e que você vai trabalhar como artista, cantando. Olha o lugar onde ele chegou hoje. Valeu a pena? Valeu a pena, né? Qualquer um que olhar para ele que tenha um mínimo de inteligência verá que não valeu a pena. E muitas pessoas caem nessas mentiras de Satanás. Todo dom que temos, gente, ele deve ser usado para a glória de Deus. Tudo que fazemos, a Bíblia é clara que tudo que fizermos deve ser para a glória de Deus. E toda vez que aceitamos propostas onde Deus não é glorificado naquilo, vai nos fazer muito mal. Foi o que aconteceu com Justin Bieber, o que aconteceu com Michael Jackson, o que aconteceu com muitos artistas que até eram cristãos, deixaram de ser cristãos para servir a Satanás, para servir a glória, o poder, a fama, o dinheiro neste mundo. E não chegaram a lugar nenhum, a não ser numa eternidade de sofrimento, provavelmente, porque eu não posso julgar o que aconteceu com cada pessoa que já se foi, mas pelos seus frutos suspeita-se que eles estão num lugar de terrível sofrimento hoje, porque negaram a Jesus para servir e adorar o seu bezerro de ouro, e infelizmente o fim dessas pessoas foi muito trágico, e outras pessoas podem acabar tendo esse fim também, se não se arrepender. Então, como eu estou dizendo aqui, a proposta ela é a mesma e vem em roupagens diferentes para cada pessoa, justamente para que ela seja conquistada. Eu vou dar um exemplo. Eu me formei em medicina veterinária e eu estava achando que seria muito bom para mim ir trabalhar num determinado lugar. Até que Deus, ele me deu uma revelação num sonho que não deveria estar indo para este lugar. E o que eu achei interessante é que Deus foi tão claro, foi tudo tão claro, foi tudo tão explicado por Deus que lá não era o lugar que eu deveria ir, que eu cheguei a acordar do sonho muito assustada, passando mal, porque lá era um lugar que me faria muito mal. Eu já sei como funciona aquele lugar, eu já sei o Deus daquele lugar e que não é o Deus que eu sirvo. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque na mente até de alguns líderes cristãos aqui na minha cidade que me conhecem, eles acham que eu deveria ir para lá. Humanamente, usando a nossa razão, era uma coisa assim, ok, você tem que ir para lá mesmo. Na visão de Deus, naquilo que ele vê além do que nós vemos, lá não é o meu lugar, não é para ir lá. Pelo menos por enquanto, não é para eu trabalhar lá. Então eu achei muito interessante, porque olha só, eu sou uma pessoa comum que está tendo que negar uma proposta que parece muito boa, mas que no seu fim vai me trazer muita destruição. Então, gente, acontece isso para todo mundo, não é só para o artista famoso, não é só em relação a coisas de fama, né, de artistas, de políticos, de grandes empresários. Às vezes você é uma pessoa comum que está trabalhando numa loja como vendedor, como vendedora e está querendo ir para outra, mas aquilo pode ser uma proposta, né, de perdição para sua vida. Então perguntem para Deus o que Ele quer para a vida de vocês. Se não estivermos realmente dispostos a servir a Jesus e com os pés bem firmes nele, é claro que podemos não resistir a essa tentação. Afinal, a fama, o dinheiro, o conforto, o luxuoso, a beleza, o poder atrai muito o ser humano. E o desejo de ter uma vida melhor também, né? Principalmente para nós que somos pessoas comuns. Tem um filme, O Advogado do Diabo, que mostra muito bem isso. O cara era um excelente advogado. E o diabo estava usando o dom dele justamente para conquistar ele com vaidade, com luxo, com poder, com fama, com riquezas, com glória. Viram esse filme, né? É um filme antigo, mas um filme muito interessante, muito bom. Nações que confiam na sua força, no seu poder, fazem seus planos, Deus os considera planos inúteis. Deus ri dessas nações, porque Deus sabe que num piscar de olhos, no estalar de dedos, Ele pode destruir todo esse poder, toda essa glória, toda essa fama. Pois nada pode resistir ao poder de Deus. Nada pode resistir à ordem que Deus dá em relação a cada pessoa, a cada nação, a cada poderoso neste mundo. Nações que dizem querer quebrar suas correntes, quebrar suas correntes que os possam prender aos valores de Deus,
Acreditam que liberdade é estar afastado daquilo que agrada ao Senhor e viver uma vida sem regras e restrições. A própria filosofia iniciou-se questionando a fé, a religião. Muitos filósofos consideraram a religião uma prisão e só haveria felicidade ao se afastar dela, se rendendo à razão. Só que eles não percebem que, de qualquer forma, estarão servindo a alguma coisa para seguir longe da vontade de Deus. De qualquer forma, farão alianças, servirão a outros reinos, servirão aos seus desejos egoístas e, consequentemente, estarão servindo ao diabo. A glória deste mundo realmente é muito atrativa, mas seu fim é um caminho de morte e destruição. Seja para quem conquistou o poder, seja para quem é subjugado por ele, porque dependendo da situação, os poderosos irão fazer muito mal para aquelas pessoas que estão ali naquela nação, que estão ou numa determinada empresa, ou até mesmo os artistas que fazem o seu show, né? Dá para ver que eles estão fazendo muito mal para as pessoas que vão ali participar daquele show, porque aquele show não traz uma adoração a Deus, traz uma adoração a outras coisas que não deveriam ser adoradas, inclusive ao próprio artista. E Deus não se agrada disso. Por isso, devemos sempre orar por nossas lideranças, para que possamos viver uma vida em paz. E devemos abrir mão de idolatrarmos pessoas famosas, artistas famosos, tá? Não devemos nos envolver na sua influência e naquilo que eles pregam, naquilo que eles fazem, naquilo que eles vivem, para nos resguardarmos, né, diante de Deus, para que possamos ter uma vida de paz, uma vida de bênção. E quando oramos por essas coisas, por essas pessoas, Deus nos promete uma vida de paz. Isso é promessa dele mesmo. Precisamos orar mais, muito mais pelos nossos líderes, pela nossa nação, pelos líderes das nações ao redor do mundo, pois o desejo pela glória e poder neste mundo faz com que líderes pratiquem o mal. Mas Deus é todo poderoso e forte na batalha para vencer tudo isso e proteger o seu povo e proteger aqueles que não querem se render a essa cultura de fama, de glória, de poder. Precisamos colocar nossa esperança em Deus, pois Deus sabe muito do poder de cada uma dessas pessoas, dessas nações, mas somente Deus poderá retirar esse poder e julgá-los. Por isso esse salmo é um salmo messiânico, pois em Jesus temos o escape e a proteção, e Jesus em sua segunda vinda vencerá e julgará cada poderoso desse mundo que está se achando tão impune. Nenhum escapará, como está prometido em Sofonias. O grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda a terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Então, gente, haverá justiça e juízo de Deus em toda a terra para todas as pessoas, principalmente para os poderosos, os famosos, as pessoas que controlam o mundo, que buscaram poder, fama, glória, riquezas. Haverá sim um juízo, uma justiça de Deus sobre essas pessoas, sobre toda a terra, tá? O homem se rebelou contra Deus ao desejar o poder e a glória deste mundo, ao confiar nas suas riquezas e na sua fama, ao invés de confiar em Deus, ao adorar as riquezas e a fama, ao invés de adorar apenas a Deus. Mas Jesus voltará para julgar as nações, julgará cada morador da terra e haverá condenação para aqueles que escolheram a glória deste mundo. A glória e o poder deste mundo é descrita em Apocalipse 18 como Babilônia. Precisamos lembrar que a glória e o poder deste mundo tem perseguido cristãos e feito muito mal a eles. Mas cada cristão é um filho amado de Deus e será vingado pelo próprio Deus quando ele trouxer sua justiça através da segunda vinda de Jesus. Apocalipse 18 é um capítulo muito longo, né? Mas eu preciso ler algumas coisas deste capítulo
para vocês entenderem, né, que a Babilônia, gente, ela representa, Babilônia, ela é um nome metafórico para todas as potências mundiais perversas e tudo que elas representam, todo luxo, todo esplendor, poder e glória dos poderosos e artistas famosos passará, gente. Então, a Babilônia representa tudo isso, tá? E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da sua ira, da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Então Deus nos orienta a estarmos fora de todas essas coisas que a grande Babilônia, que os poderosos, que os artistas famosos nos remete, nos influencia e nos traz aí. No versículo 10 diz assim: Estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: Ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda, de escarlata e de toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, e cinamomo, e cardamomo, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e cavalgaduras, e ovelhas, e mercadorias de cavalos, de carros, e de corpos, e de almas de homens. Vocês já pararam para pensar como as almas e os corpos estão sendo comercializados atualmente? A própria rede social nos vende, nós nos vendemos nas redes sociais. Precisamos ter sabedoria em como usar as redes sociais. Como artistas vendem seus corpos, vendem as suas almas. Então, tudo isso é comercializado. Toda a cultura, toda a música, toda a política, todo ambiente, ele é gerado, ele é criado para manipular as pessoas, para que almas, para que corpos, para que vidas sejam vendidas. E vendidas o quê? Com você idolatrando a pessoa, com você acreditando que aquele estilo de vida que aquela pessoa vive é bom, é agradável, com você indo no show e amando, idolatrando aquela pessoa, com você idolatrando o político, achando que ele vai te salvar, vai resolver todos os seus problemas, tá? Então, toda essa cultura que eles trazem, uma cultura onde almas e corpos são vendidos, e a Bíblia fala disso. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, não mais as acharás. Ai, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas as suas riquezas. Então, gente, tudo isso vai passar. Toda essa fama, toda essa glória, toda essa riqueza, tudo isso irá passar. Tudo isso que essas pessoas estão buscando, que esses poderosos, esses artistas famosos estão lutando tanto para conseguir, vai passar, porque não veio de Deus, sabe? E podemos também fazer uma constatação muito importante aqui, é que quando Deus coloca alguém em evidência, em fama, e dá um certo sucesso, uma certa prosperidade para essa pessoa, não é para a glória do homem, mas é para a glória de Deus. É para que o reino de Deus cresçam e vidas sejam libertas do pecado e das garras de Satanás através da vida daquela pessoa. Porque uma pessoa que tem mais influência e alcança mais pessoas, um número maior de pessoas, tem uma oportunidade, né, de fornecer a palavra do Senhor, ajuda mais o reino a alcançar e libertar vidas. Então, nunca é para a sua própria glória, é para a glória de Deus. Por isso, uma pessoa comum,
que não tem fama, não tem, né, nada, ou uma pessoa famosa, poderosa, é importante que essa pessoa seja humilde e saiba muito bem quem é o Deus que ela serve. Isso é uma chave, gente, de discernimento para avaliarmos se alguém que está em tanta evidência serve mesmo ao Senhor ou não. Devemos sempre nos perguntar se todo o conjunto da vida daquela pessoa, as atitudes, as falas, o trabalho, a postura, se tudo que ela faz e tudo que ela está sendo, pregando, acreditando, está realmente glorificando a Deus, ao homem ou a Satanás. Se tudo que essa pessoa faz está baseado na Bíblia, naquilo que a palavra de Deus orienta, então ela está glorificando a Deus. Mas se é o contrário que acontece, se ela está ali trazendo a glória para si, se as letras da música dela não glorificam a Deus, se o estilo de vida dela não está baseado na Bíblia, se a forma que ela se veste, as coisas que ela fala, tudo não está baseado na Bíblia, na palavra de Deus, na vontade de Deus, então ela não está glorificando a Deus. Então precisamos ter esse discernimento, porque tem muita gente achando que esses artistas que não estão glorificando a Deus são pessoas maravilhosas, tudo que eles fazem é maravilhoso, todo o caminho que eles seguem é maravilhoso, que tá tudo bem, você serve a Deus na igreja, fora da igreja, você idolatra o fulano de tal, o político fulano de tal, e você deseja a vida do empresário milionário maravilhoso, mas, gente, tudo isso vai passar, tudo isso não é para a glória de Deus. A vida do cristão ele deve ser diferente, é para glorificar a Deus, é para ajudar pessoas a serem libertas das garras de Satanás e não é para benefício próprio. E essas pessoas buscam tudo isso, é para benefício próprio, gente. Não se iluda com a vida dos artistas famosos e poderosos. Não se iluda com a vida dos líderes políticos poderosos. Não se iluda com o luxo, a fama, o dinheiro, o poder, a beleza vazia deste mundo. Concentre os seus desejos no serviço a Deus, em amá-lo, em adorá-lo, em espírito e em verdade. Em edificar o reino de Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Deus nos promete uma vida eterna. Reinaremos com Ele na eternidade. Adoraremos a Ele eternamente em seu reino de amor e paz. O futuro em Deus é muito mais promissor do que qualquer coisa que Satanás ou este mundo possa nos oferecer. Aliás, quem serve as coisas deste mundo provavelmente não terá um futuro feliz se não se arrepender em Deus, em Cristo Jesus. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não há outro caminho que não seja Jesus Cristo. Como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo isso nesse mundo que enche os nossos olhos chegam a brilhar, né? Porque é óbvio que a gente quer conforto, quer paz, quer tranquilidade, quer pagar as contas em paz, quer uma vida boa. Mas temos que ter cuidado onde vamos buscar todas essas coisas. É preciso buscar em Deus, porque aquilo que vem de Deus permanece, traz paz, abençoa a nossa vida e ainda abençoa a vida de muitos ao nosso redor. Tudo que vem de Deus, gente, não tem erro, mas o que vem do mundo, o preço é muito alto que essas pessoas pagam. Parece que elas são felizes, mas elas não são não. Basta querer ter olhos para ver. Então, gente, espero que essa palavra tenha edificado a vida de vocês, que o Espírito Santo fale mais com vocês. Abram os olhos, gente, para ver o que está acontecendo nesse mundo, porque tem muita coisa que parece boa, mas não é. Então, fiquem atentos, fiquem alertas, continuem orando sempre, orando sem cessar e buscando a Deus. Não negue a Deus, não troque Ele por nada neste mundo, porque não vale a pena ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma para sofrer, né, num lugar de grande sofrimento eterno que existe, que Deus tem preparado para o diabo, seus anjos, não é para nós não, mas tem gente que eu acho que tá com um pouquinho de dó do diabo e tá querendo ir lá fazer companhia para ele. Eu sei que parece uma frase bem grossa eu falar isso, mas é para alertar você mesmo em amor, para que você se arrependa dos seus pecados e busque os caminhos do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês tremendamente, fale mais com vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus e nos vemos no próximo vídeo.